Daremos início à mesa redonda Responsabilidade Social e Ética nos Negócios e o papel das universidades no desenvolvimento social, África e América Latina. Para receber os palestrantes e mediar o debate, convidamos o ilustríssimo docente da Metodista, professor Dr. José de Sá. Para ministrar a mesa redonda, convidamos a magnífica reitora da Universidade Metodista de Angola, professora doutora Tereza da Silva. O ilustríssimo inspetor-geral no Ministério de Ciência e Tecnologia de Moçambique, professor doutor Jamício Wilson Taimon. A ilustríssima docente da Metodista, membro do Comitê da Cátedra Gestão de Cidades e docente de pós-graduação em Administração, professora doutora Dagmar Silva Pinto de Castro. Passamos a palavra ao professor José de Sá, que conduzirá os trabalhos. Bem, a todos vocês, boa tarde. E também boa tarde para quem nos assiste all over the world, em todo o mundo, pela internet. A vocês todos também, nosso olá, porque não sabemos qual hora nos países. Bem, quem já assistiu ontem, quem participou de ontem, foi muito bom, pôde aprender muito e hoje vamos continuar. Então, temos hoje essa possibilidade de aprender muito e muito mais. E vai somando, somando, somando. Então, a vocês todos, nosso muito obrigado pelo interesse e pelo carinho. Bem, vamos começar esta mesa ouvindo a experiência especialmente da África. Alguns falam o que é África. A África existe. Tanto que temos aqui dois representantes da África, Jamis e Tereza. Então, vamos começar pela Tereza, dizendo qual é a experiência dela na África sobre esse tema. Muito obrigado, Tereza. Uma coisa importante, quem fizer pergunta, eu peço, por favor, em nome das pessoas que assistem, em nome da nossa audiência, por favor, venha até aqui, fala no microfone, por favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o convite que nos foi formulado e gostava de dizer que esta é uma experiência para nós muito importante e também para que, de facto, saibam o que está sendo feito no nosso país, especialmente em Angola. Eu trago aqui uma experiência de dizer que a nossa Universidade Metodista em Angola, eu acredito, se não estiver a forçar muito a barra, como se diz, que é a universidade mais nova dentro da grelha de todas as universidades metodistas a nível do mundo. Nós existimos apenas há 6 anos no nosso país. E a forma como nós concebemos a nossa universidade é totalmente diferente do jeito como as outras instituições de ensino metodista foram, portanto, concebidas a nível do mundo. Para passar diretamente dentro da experiência que eu gostaria de compartilhar, eu peço permissão à professora Dagmar, que é coordenadora aqui do evento, e ao moderador da mesa, para, em 2 minutos, o nosso vice-presidente do Conselho de Administração da Universidade Metodista desse uma panorâmica assim, bem resumida de como é que a nossa universidade, portanto, foi concebida e existe hoje há 6 anos. Portanto, doutor Pedro, por gentileza, 2 minutos só para explicar aos ilustres colegas aqui presentes. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.
O modelo da nossa universidade, que é a Universidade Metodista de Angola, é um modelo que começa a cabeça com a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, portanto, o presidente da Assembleia Geral é o bispo da Igreja Metodista Unida. A Assembleia Geral elege o Conselho de Administração, que é composto por cinco elementos, não é? E, portanto, o Conselho de Administração nomeia o reitor e os restantes órgãos. Portanto, é um modelo que nós encontramos, que entendemos que é um modelo funcional, porque a universidade também ela existe e é gerida por parceria. Sabeis que a Igreja não tinha os recursos suficientes para alavancar o projeto da universidade, teve que recorrer a uma parceria e então dentro dessa parceria estabeleceu-se esse modelo que nós pensamos que é um modelo funcional e é um modelo que temos concebido na nossa universidade. Penso que tenho esgotado os 2 minutos. Obrigado. Okay. Muito obrigada, doutor Pedro. É só para explicar. Bem, depois dessa explicação que foi feita, portanto, nós vamos continuar, então, a compartilhar a nossa experiência no nosso país. Quanto à questão de ética e responsabilidade social dentro da universidade, deixa-nos dizer de que a Igreja Metodista, já pelo nome que ela tem dentro do nosso país, é uma igreja que, mesmo a nível do governo, a nível da sociedade, eles esperam muito em relação ao contributo que ela pode dar na própria sociedade. Assim sendo, quando nós, portanto, dentro da universidade, começamos a universidade foi autorizada, a abertura que o governo deu de autorizar as universidades privadas dentro do nosso país, já a começar pelos cursos que deviam ser selecionados na universidade, os cursos foram pensados de que forma a sociedade podia, portanto, estar revista dentro dos próprios cursos, ou como é que elas estariam envolvidas na questão dos próprios cursos, né? Nós pensamos cursos não apenas para formar pessoas, para dizer que estamos a formar quadros, mas para atender à própria necessidade que a sociedade tinha. Portanto, nós abrimos cursos nas áreas tecnológicas e nas áreas da saúde. Quando nós falamos, por exemplo, do curso de análises clínicas e saúde pública que existe no nosso país, na nossa universidade, aliás, é um curso exclusivo que só a nossa universidade tinha. Falamos, por exemplo, do curso de Ambiente e Gestão do Território, também é um curso que a Universidade Metodista, na época, era a única que tinha, e os outros cursos na área de Engenharia Civil, Engenharia Industrial de Sistemas Elétricos, Engenharia Mecatrônica e Engenharia Informática. Mas eu me atenho principalmente ao curso de Gestão de Ambiente e Gestão de Território, Análises Clínicas e Saúde Pública. Por quê? Nós pensamos que o curso de Ambiente e Gestão de Território é um curso que vem para mudar um pouco a forma de pensar da nossa população, da nossa sociedade. Quando fala-se, por exemplo, da questão da preservação do meio ambiente, da questão da reciclagem do lixo, da questão de como as pessoas devem fazer a questão da racionalização da energia e da água. Portanto, é um curso que vem para poder reeducar ou orientar a própria população como lidar com as questões de responsabilidade social. Nós vemos que nós estamos, por exemplo, localizados em Luanda, que é a capital do nosso país. Mas, mesmo estando em Luanda, os nossos estudantes eles conseguem se locomover de Luanda para as outras extensões do nosso território, mesmo porque hoje já é possível, nós já não temos problema de nos locomover dentro do nosso país, como era há 10 anos atrás.
Na questão, por exemplo, do curso de análises clínicas e saúde pública, também é um outro curso que vem para poder orientar a própria sociedade. Na questão, por exemplo, de doação de sangue, que algumas pessoas tinham resistência de doar sangue, na questão das pessoas fazerem mesmo o teste de prevenção com relação à questão da hipertensão, de medir os índices também de glicose, essas coisas todas, e a questão de diabetes, que também é uma doença que hoje assola parte da nossa população. Portanto, são cursos que vêm para reeducar a forma de estar e de ser das pessoas dentro do nosso país. E nós temos estado a encontrar parcerias dentro do próprio governo que nos tem estado a apoiar. Na questão das engenharias, nós temos, por exemplo, essa questão que hoje já fala-se no mundo todo, que é a questão das energias renováveis. Também as pessoas já começam a perceber que a questão da energia renovável é um assunto que deve ser discutido e é uma alternativa também que se pode usar. Eu estou aqui a falar para mostrar que dentro da nossa cultura, essas são modalidades que vêm agora, as universidades trazem para poder interagir com a própria sociedade. Falando ainda da responsabilidade da nossa universidade dentro do nosso próprio país, também sentimos uma grande responsabilidade, ou uma grande cobrança que é feita, porque durante os 30 anos de guerra que nós vivemos, de guerra civil no nosso país, nós percebemos que as pessoas perderam muito daquilo que é nosso, eu digo nosso porque era mesmo a característica do povo africano. A questão de solidariedade, que era a característica nossa, e a questão dos valores morais e cívicos. Eu acho que nessa ideia de globalização, acabamos absorvendo valores que não fazem parte da nossa sociedade. Por exemplo, a forma de se vestir, não é? Percebe-se que dentro das universidades as pessoas vêm de forma, eu vou usar a palavra indecente, não é indecente no ponto de vista africano, por exemplo, né? Roupas muito transparentes, roupas muito curtas, que as pessoas começam a absorver nessa questão de globalização, da própria mídia, que hoje as pessoas já não têm mais como evitar que isso venha invadir a nossa cultura. Portanto, e o próprio governo cobra porque queremos voltar a ser aquilo que nós somos. Aí cobra, portanto, o papel da própria igreja. Onde é que a igreja pode intervir? E como universidade, o que nós fizemos é, dentro dos nossos cursos, todos eles, nós incluímos a disciplina de ética e deontologia profissional, mas a questão ética, existe uma parte onde nós enfatizamos muito a questão da ética cristã. E também aproveitamos lecionar uma disciplina que tem ligação com a doutrina metodista, para mostrar nas pessoas que uma pessoa que faz parte dentro de uma instituição religiosa, qual é o perfil que nós gostaríamos que elas saíssem, ou de que forma nós gostaríamos que elas, quando fossem ao mercado de trabalho, fizessem diferença. Portanto, o nosso contributo em relação a isso tem sido a ênfase cristã que a própria instituição tem e de como poderá passar esses valores nas pessoas que passam na nossa universidade. A ideia aqui não é de evangelizar as pessoas, não é isso. É só mostrar os princípios da própria Igreja Metodista. Uma outra coisa também que nós temos estado a fazer é, por exemplo, nós, a nível da nossa instituição, oferecemos bolsa de estudo para as pessoas que queiram estudar na universidade, principalmente, nós começamos a fornecer isso principalmente a filhos de pastores, porque acho que aqui na sala deve ter alguém que é filho de pastor, sabe quais são as dificuldades que principalmente os filhos de pastor tinham. Mas, além disso, as bolsas de estudos foram estendidas no número de 250 para cada igreja que nós temos em Angola. Nós temos um número de igrejas em Angola muito grande, com muitos membros, para dizer só que uma igreja metodista em Angola, se eu... acho que vocês vão dizer se a galera está a forçar a barra, também não é mesmo verdade. Uma igreja pequena em Angola, que eu consideraria pequena, seria uma igreja só de 2.000 membros.
No Então, é igreja pequena, as outras têm muito mais do que 2.000 membros. Mas nós oferecemos 250 bolsas para cada uma das nossas igrejas e dentro das próprias igrejas selecionariam ou elas ficarão encarregadas a selecionar o número, as pessoas que iriam, portanto, estudar. E vamos fazer esse acompanhamento até que terminem o próprio ciclo de formação. E, além do mais, também os funcionários que trabalham na universidade têm direito à bolsa, não é? Têm direito à bolsa de estudo. E temos estado a formar e capacitar os nossos docentes para que eles adquiram mais potencialidade. Nós hoje ainda funcionamos com a maior parte dos docentes que são licenciados e temos estado a formá-los no sentido de fazerem o mestrado e o doutoramento. Eu acho que é o mesmo percurso que também o Brasil enfrentou há alguns anos atrás. Eu me lembro que quando eu estudava na Faculdade de Teologia, eu tinha professores que estavam a fazer mestrados na época, né? E hoje, muitos deles já terminaram o mestrado e até o doutoramento. Portanto, nós também estamos a passar por essa experiência no nosso país, ou na nossa universidade, mais propriamente dita. Uma coisa que para nós nos motiva e nos deixa muito satisfeitos é, de facto, a parceria que o próprio Estado ou o próprio governo do nosso país faz com a nossa instituição. Nós não somos só uma universidade metodista, assim, de forma dizer que existe em Angola. Nós percebemos que o facto da abertura da própria instituição, que foi autorizada pelo governo do nosso país, também somos parceira do governo, porque quando existem eventos ligados com o ensino superior, nós temos sido solicitados para participar e também para opinar. Hoje, por exemplo, no nosso país, quando fala-se de instituições de ensino superior, fala-se da universidade pública, que era a única instituição até nos anos de 1992, e hoje, com a existência das nossas universidades, as privadas, em especial a Universidade Metodista, nós também temos sido revistos. Portanto, dentro do quadro que nós gostaríamos de falar da questão de ética e responsabilidade social e como nós estamos envolvidos como universidade, essas são, portanto, algumas experiências que nós gostaríamos de passar de forma rápida, e se ficou alguma coisa que gostariam, de facto, de saber, eu, portanto, me coloco à disposição para depois nós conversarmos. Muito obrigado pela vossa atenção. Doutora Tereza, muito obrigado pela sua objetividade. Fantástico. Antes do tempo. Fantástico mesmo. Agora eu passo a palavra para o doutor Jamice, que vai contar um pouquinho da experiência dele em Moçambique. Por favor, doutor Jamice. Bem, muito obrigado pelo convite que me formularam para estar presente nesta casa, que para alguns de nós, eu precisamente, é uma casa mágica, porque foi precisamente em 1980 que eu terminei o meu curso de teologia aqui. E então, apesar de ter vindo várias vezes, é uma coisa assim interessante. Então, quando revejo assim muitas pessoas e ali a Dagmar ali, eu sempre vejo a Dagmar na casa dela, quando eu passava para subir para o meu segundo andar. Então, quer dizer, são histórias que aparecem neste percurso que a gente vai fazendo. Bem, o tema que nos é proposto aqui é muito atual, porque nos une do ponto de vista daquilo que são as grandes preocupações que o mundo atravessa hoje. Quando nós ligamos a televisão, quando nós escutamos a rádio, falamos muito precisamente sobre a questão do aquecimento global, ouvimos muito falar-se sobre a questão da crise econômica mundial, e precisamente nós, como país do terceiro mundo, esta crise não fica por lá. É uma crise que também nos atinge
e nos atinge de que maneira? De uma maneira muito, muito, muito difícil. E também a relevância deste tema é porque quando nós recorremos um pouco àquilo que os outros escreveram, os historiadores, nós vemos que falar da responsabilidade social, ou mesmo a questão de ética, a relação com os negócios, é importante que nós tenhamos que perguntar, mas afinal de contas, por que hoje temos que discutir a responsabilidade social? Será que durante esse tempo todo nunca se falou disso? Mas o que é que se passa a ponto de termos que fazer uma discussão sobre a questão da ética? E assim, pensei que, bem, também não posso ser porta-voz da África, porque a África é um continente muito grande. Eu, quando vi os primeiros esboços do programa, vi que o professor Murapa podia estar aqui. Então, eu via que, bem, ok. Então, não ficaria somente uma visão de quem foi colonizado por Portugal, mas também alguém que teve uma experiência da colonização britânica e tal. Mas, bem, o professor Murapa não apareceu aqui. Então, por isso, vão ter que ouvir uma versão, precisamente, de quem foi colonizado pelo o patrão mais pobre que existia em Portugal naquela altura. E então, o que que eu quero, o que que me proponho, então, a trazer aqui como informação? Informação mesmo, não são questionamentos muito profundos. Eu primeiro quero trazer aqui a muitos de vocês que não são parte da minha geração. Vão perguntar por que eu, tão novo, como é que não posso fazer parte da vossa geração? É porque eu sou da geração de colonização. Vocês, a colonização, leem nos livros. Eu não. Eu vivi a colonização. Então, quando eu digo que eu sofri, colonização é isto, é porque, de fato, vivi. E então, eu quero falar um pouco disto, para podermos entender a questão do papel da universidade ou do papel dos negócios dentro deste ambiente que eu teria descrito. A África, como vários continentes, inclusive um dos países, o Brasil, recebeu a primeira presença colonial no século XV. Eu acho que lembram-se que em 1500, não é, que chegou aqui Pedro Álvares Cabral. Em Moçambique foi em 1498. Chegou o Vasco da Gama. A história dizem que eles se perderam, tal, então Vasco da Gama, Pedro Álvares veio por causa do vento, veio para cá, outros veio para lá. Mas uma coisa é certa, a partir dessa altura, eles apareceram em Moçambique. Só é que, durante a presença colonial portuguesa, que foram precisamente 500 anos, Portugal, quando saiu de Moçambique, em 1975, o índice de analfabetismo rondava a 98%. A única greve que tinha acontecido em Moçambique era a greve dos estivadores. Isto para vocês verem o nível de desenvolvimento que nós tínhamos, do ponto de vista da presença de indústria. Quer dizer, só podíamos ter mesmo estivadores porque temos mar, não é? Então, e o Portugal só apareceu Moçambique mesmo via barco à vela. Então, é por isso que, de fato, tínhamos que ter estivadores. E então, se nós olharmos a história de Portugal, percebemos que a sucessão de reinados existentes em Portugal, que neste período também, Portugal ficou numa situação de ser, vamos lá, invadido por Inglaterra, ser não sei o quê, aquela história toda, nós percebemos que
do ponto de vista interno, Portugal não foi capaz de criar uma capacidade de desenvolvimento industrial. Lembra-se muito bem, quando veio aqui o grande, como é que chama, o grande imperador, que depois, então, a proclamação da independência aqui de Portugal, Dom Pedro I. Se vocês olharem muito bem a riqueza que Portugal trouxe para aqui, era ouro que era retirado daqui, era ouro que era retirado de outros cantos do mundo, e menos Portugal, porque não tinha lugar para explorar o ouro. E então, o que é que nós queremos dizer com isso? É que, se na Inglaterra, por exemplo, a Revolução Industrial trazia mudança do ponto de vista de comportamento, do ponto de vista de visão e tal, já não acontecia isso em Portugal. E então, se isso não acontecia em Portugal, também não acontecia nas suas colônias. E, por outro lado, como toda uma política de colonização de qualquer colonizador, a política de desenvolvimento na sua parcela de colonização é precisamente a exploração e, neste caso, era a transferência de tudo aquilo que era matéria-prima para a metrópole e nunca era transformado na colônia. Então, não podia haver uma indústria que pudesse, de fato, dar esse salto. Lembram-se que, em 1910, quando da proclamação da Primeira República de Portugal, era mais ou menos 10% da população portuguesa alfabetizada. O grande desafio de Portugal e dos republicanos era como reverter essa situação. Então, se em Portugal era isto, o que é que vocês podem pensar nas suas colônias? Era mais complicado ainda. E isto, então, nos remete a um outro elemento, que logo podem olhar muito bem. Estamos a falar da década de 10, 20, 30, 40, do século XX. Nós percebemos que, enquanto a Europa passa por momentos de convulsão, mas convulsão que trazia, de uma ou de outra maneira, um pensar ou repensar sobre a sua história. Estou a falar da Primeira Guerra Mundial, estou a falar da ascensão dos socialistas, estou a falar da questão do fascismo na França, fascismo em Portugal, Espanha, Itália, e depois, logo a seguir, a questão da crise, precisamente econômica, que abala o mundo, não é? Lá pela década 20. Estas coisas acontecem no nível da Europa, Estados Unidos, no nível da Europa. Mas como é que isto acontece numa realidade africana, essas coisas? Bem, os que dominavam a África eram eles que eram os que jogavam, não é? Ok, mas nós temos aqui uma grande preocupação. É de que, bem, ok, se a África não era, em princípio, um dos jogadores, vamos lá, no cenário internacional, era o grande jogador do ponto de vista do fornecimento da matéria-prima para que, então, a Europa continuasse a poder se valer daquilo que ele era. E então, a nível de Portugal, nós assistimos que, em 1930, temos uma mudança do ponto de vista daquilo que é a política de Portugal em relação às colônias, que é a ascensão de Oliveira Salazar. Salazar decreta o seu ato colonial. Neste ato colonial, ele traz uma nova dimensão daquilo que é a relação entre a metrópole e a colônia. E Salazar diz o seguinte: eu não vou investir no ensino superior, porque o ensino superior dá problemas. Eu vou investir no ensino primário, não é? E aí é interessante que, além de investir no ensino primário, Salazar vai estabelecer um acordo com a Igreja Católica
esse acordo que permitia que a Igreja Católica pudesse ser a extensão das instituições de ensino de Portugal. Então, tanto do ponto de vista da Igreja Católica, assim como do governo português, qual era a visão? A visão era de formar melhor cidadãos portugueses. Então, não fazer doutores em Moçambique ou nas colônias. Então, pronto. Então, era formar um cidadão que fosse capaz de cantar bem o hino nacional português, que fosse capaz de repetir muito bem os símbolos de Portugal, que fosse capaz de se afirmar como o bom português, um cidadão que fosse capaz de dizer ao mundo que ele é o melhor português que pudesse existir. Então, o cardeal Cerejeira, que é o cardeal da Igreja Católica naquela altura, num dos grandes discursos da década de 50, ele diz que a função da Igreja no ensino não é de fazer doutores, mas fazer melhor cidadãos que sejam dóceis, obedientes à sua cultura, que é a cultura portuguesa. É a citação do Cerejeira. Isto aqui parece assim uma anedotinha, mas isto foi muito determinante do ponto de vista do desenvolvimento do ensino primário, do ensino em Moçambique, especialmente. Então, as igrejas, chamadas igrejas missão, as missões estrangeiras, que eram as missões protestantes, eles ganharam um pouco o direito de ter escolas na década 40, apesar de eles terem reivindicado a quando da assinatura daquele famoso documento da Partilha da África. Se nós lermos muito bem com atenção a Partilha da África, em 1885, lá havia uma reivindicação, acho que esses países protestantes reivindicavam a oportunidade das suas igrejas terem acesso à educação. Mas somente na década de 40, quando há o acordo entre o Vaticano e a Igreja Católica, é que são aceitas as igrejas protestantes a terem escolas. Então, escolas primárias. Estou a falar década de 40. Então, somente, se nós olharmos este quadro, nós percebemos, então, quando é que a universidade aparece, então? A universidade aparece em 1962. 1962. É interessante, Angola e Moçambique aqui são gêmeos mesmo. O decreto-lei que cria as primeiras instituições de ensino superior nas colônias portuguesas é o mesmo que cria a Escola de Estudos Gerais em Angola e em Moçambique, em 1962. Mas é interessante que, nessa altura, a criação desta universidade, em 1962, não representava que o índice de moçambicanos de acesso à universidade, à escola, tinha subido. Só a título de exemplo, não chegavam a 20 moçambicanos que tinham terminado o ensino secundário que pudessem ter acesso à universidade. Estou a falar de 1962. Este dado, então, pode nos dizer, afinal de contas, essa universidade era para quem? A universidade era precisamente para os filhos dos colonos que tinham terminado o ensino secundário nas escolas, tanto católicas assim como oficiais, que não podiam ir a Portugal porque eram considerados português da segunda. Eles não podiam ter acesso. Então, a escola de estudos gerais permitia que os 2 primeiros anos este português da segunda tivesse acesso à universidade lá na colônia, para depois ele passar para onde? Para a metrópole. Então, estou a falar aqui do ensino superior. O ensino superior aparece com uma forte presença de cumprir o papel colonial. E então, se este ensino superior
está desta maneira, surge nestes moldes, como é que nós ficamos do ponto de vista do desenvolvimento industrial, que eu deixei de lado lá atrás? Deixei de lado de propósito. Porque nós não tínhamos indústrias. Conforme eu falei assim de uma forma rápida. Não tínhamos indústrias. Não tínhamos, quer dizer, algo que pudesse justificar. Só a título de exemplo. Portugal, acho que vocês tiveram aqui companhias majestáticas, né? Lá para Pernambuco, outros lugares, né? Então, em Moçambique também Portugal fez a mesma coisa. O que é que fez? Criou 3 companhias hereditárias. Essas companhias, inclusive, a moeda que circulava naquelas companhias era moeda esterlina, que era moeda britânica. Então, a responsabilidade das companhias, inclusive, era a alfabetização no seu território, era o policiamento, era a facilitação de todas as condições sociais. Quer dizer, o Estado português, porque ele não tinha poder para fazer isso, então delegou às companhias hereditárias. Então, as companhias hereditárias somente tinham a função da transferência da matéria-prima, não a transformação. Somente transformavam o chá, que grandes cultivos de chá punham em grandes caixas, mandavam para a Inglaterra, para sair, voltar de lá, já processado com a marca Made in England. Então, o anonimato de Moçambique, quer dizer, continuava. Então, nós temos esta universidade, a proclamação da independência em 1975. Ela acontece num momento muito difícil, do ponto de vista da guerra, da realidade internacional, que é a questão que nós sabemos, a Guerra Fria. E então, Moçambique proclama a sua independência e opta por uma economia de economia centralmente planificada, que era a opção pelo socialismo. Isto implica o quê? Implica que tudo aquilo que existia, que pudesse representar o setor privado, existia, sim senhor, mas com certas limitações. Então, havia uma forte presença do ponto de vista daquilo que seria o papel do Estado na questão da formação de políticas públicas ou para a resolução dos problemas dos cidadãos. Mas, aquele momento, por ser um momento da Guerra Fria, nós sofremos uma guerra sem precedentes na África Austral. Por quê? A Rodésia estava em crise porque era um país racista. A Rodésia, agora é Zimbábue. A África do Sul era o governo do apartheid. Colonizava Namíbia. Moçambique e Angola, que tinham acabado de proclamar a sua independência, eram vistos como mau exemplo. Não podiam vingar em nenhum momento as suas políticas. E isto representou guerra constante, contínua. Guerra de desestabilização. Sem entrar nisto, o pouco que existia, do ponto de vista de se existia alguma fábrica de sapatos, que os portugueses sabem fazer bem isso, até essa fábrica de sapatos foi destruída. E então, o que é que nós encontramos? Há uma situação de todo um caminho de revisitar um projeto político, social, que Moçambique tinha. E há uma necessidade de reforma do Estado, porque Moçambique corre à busca de financiamento ao Fundo Monetário Internacional para poder fazer face à guerra que ele tinha e a questão da economia que precisava levantar-se. É aqui que entra a questão da economia de mercado. Havia a necessidade da mudança da Constituição. É interessante que isto acontece numa altura em que quem era presidente dos Estados Unidos era Ronald Reagan e quem era primeira-ministra na Grã-Bretanha era Margaret Thatcher. Né? E foi interessante Margaret Thatcher que apoiou a que Moçambique entrasse no Fundo Monetário Internacional, porque Moçambique não tinha dinheiro. Mas como Moçambique tinha ajudado a Grã-Bretanha a sair do imbróglio do Zimbábue,
nós é que ajudamos as negociações. Disseram, não. O presidente de Moçambique é bom rapaz, porque ele nos ajudou a sair bem do Zimbábue, então, por favor, deixem Moçambique, deem dinheiro para eles. Mas isto fez com que então tínhamos que fazer a revisão da Constituição, era uma exigência para entrarmos fundamentais, porque tínhamos que ser o chamado Estado de Direito. E nesse Estado de Direito que nós começamos a ter o quê? A necessidade de liberalizar tudo. E essa liberalização de tudo significou, então, a questão da abertura para o mercado. E aqui, abertura do mercado, nós passamos a ter instituições de ensino superior que não fossem mais ou somente públicos, mas passamos a ter também instituições de ensino superior privados. E a questão da linguagem aqui do mercado o mercado passou a ser também alguma coisa, a ser muito veiculado. O mercado tem que ditar as coisas, o mercado tem que não sei o quê, o mercado tem que fazer o quê, liberdade disto. E aquilo trouxe um desando total do ponto de vista do raciocínio, daquilo que é a estrutura do pensamento dos moçambicanos. Mas, coisa interessante, só para poder terminar, é que nós encontramos 3 momentos. É que o papel da universidade, que ela é pública, através da imposição do Banco Mundial, passa também a ser forçada a ter que ser um espaço onde o dinheiro tem que ser feito. Tem que ser produzido o dinheiro. Então, a questão de ser um espaço onde a maioria das populações que não tivesse acesso ao dinheiro pudessem entrar à universidade, ter direito ao ensino superior, eles perdem. Mas, ao mesmo tempo, o governo de Moçambique negocia fundos tais para poder apoiar aqueles que não têm oportunidade de entrar na universidade. Uma coisa interessante. Se nós temos esta universidade, que ela é forçada para isto, como é que ficam então as universidades privadas? Em Moçambique nós temos 3 tipos de universidades. Universidade privada, como é que chama? Privada, com caráter lucrativo. Fins lucrativos. Então, e temos uma universidade privada sem fins lucrativos, chamada pública privada, e temos aquela que é pública. E então, dentro deste quadro, temos poucas universidades, quase não existem esta da questão público-privada. E então, a questão da responsabilidade social, a questão da ética nos negócios, fica ainda algo por se discutir. É algo ainda por se discutir, porque ainda as próprias universidades públicas estão a discutir se vale a pena fugir por completo do modelo do público sem pagamento, precisamente de quê? De mensalidade. Mas o Estado disse assim, o Fundo Monetário disse, enquanto vocês querem dinheiro de nós, se vocês não fazem esta reforma, nós não vos damos dinheiro para o ensino superior. Então, há uma discussão aqui que está aí, latente. Mas no meio de tudo isto, a Igreja Metodista, em 2006, o presidente de Moçambique, na realização da Conferência dos Bispos, pediu que a Igreja Metodista estabelecesse uma universidade de Moçambique. E então, aí começa o problema. Que universidade? A Igreja começa a discutir. Que universidade? Este modelo das universidades privadas já existentes? Mas a Igreja em Moçambique tinha já uma experiência de uma relação muito próxima com o Estado, que era a cooperação na área de saúde, através dos hospitais, onde o governo paga médicos, paga enfermeiros e a Igreja faz a gestão dos hospitais,
faz o acompanhamento, põe de cumprimento daquilo que são os objetivos do hospital ao bem da sociedade. Então, a Igreja, usando dessa prerrogativa, fez a reforma do seu estatuto, onde introduziu a componente de Igreja como uma entidade de utilidade pública. E esta designação, utilidade pública, fez com que, então, a Universidade Metodista em Moçambique fosse criada nesta linha de ser uma instituição de utilidade pública. E isto faz com que, então, ele tenha acesso aos fundos do Estado. Então, dentro desta concepção, o que então, se fez? Nós elegemos algumas questões que nós achamos são elementos ou questões transversais para que a universidade não seja mais uma universidade. Por exemplo, por termos sido um país com guerra, vamos lá, devastadora durante muitos anos, nós incluímos uma disciplina dentro daquilo que é o currículo que passará a funcionar precisamente no próximo ano, porque começamos a funcionar em julho do próximo ano. Nós temos precisamente uma disciplina que nós denominamos sempre diálogos, paz e desenvolvimento. Porque nós achamos que é importante trazermos aqui a dimensão da cultura de paz, é importante trazermos aqui a dimensão da nova postura sobre o saber viver junto na diferença. Essa diferença pode ser ela cultural, pode ser diferença de várias maneiras, e nós achamos que é importante introduzirmos um novo paradigma daquilo que é desenvolvimento, olhando para aquilo que são as responsabilidades daquilo que é o papel da Igreja, aquilo que é o papel também da universidade na sociedade. Esta experiência não está ainda em curso, mas nós acreditamos que, com a criação da universidade, nós achamos que iremos fazer isso. Dito isto, sem demais delongas, muito obrigado e desculpe ter me alongado muito. Muito obrigado, caro professor doutor Jamice. Bem, a ética nos faz pensar, responsabilidade social também nos faz pensar. São dois temas que nos inquietam bastante, e às vezes nos deixam muito bravos, muito embrutecidos pela questão da selvageria com que as empresas tratam essas duas palavras, ética e responsabilidade social. Então, vamos agora ver a experiência do Brasil, contada pela nossa grande amiga, professora Dagmar. Por gentileza. Eu só precisaria ver quem pode, que eu tenho um material ali, no PowerPoint. Eu tenho um material aqui, para eles colocarem, e a Erika não está aí. Você vê para mim o slide, Lu? Estou pedindo socorro aqui. Primeiro, boa tarde a cada um, cada uma. Agradeço a presença de vocês, a atenção. Já saúdo a mesa aqui, o Jamice, a Tereza, a doutora Tereza e o doutor Jamice, o próprio SAC está conduzindo os trabalhos, e a quem também está nos acompanhando aí online, desde ontem, vendo aí as discussões e tudo aquilo que está sendo produzido mais como uma inquietação, e o que eu acho importante, e que eu tenho percebido ao longo do processo, que as pessoas não estão trazendo respostas prontas, mas aquilo que faz parte também das nossas indagações, das nossas preocupações, porque eu entendo que esse tema ele é construído por nós, né? Nos convoca a uma construção coletiva, uma construção conjunta. A minha apresentação são poucos slides e não vou trazer como algo já fechado ou definitivo, e que eu acho interessante acentuar que cada um foi focando dentro de um olhar o tema da ética, da responsabilidade social e os desafios das universidades, né? Na fala da doutora Tereza, ela traz essa experiência específica lá da Universidade de Luanda, e como eles estão tendo um trabalho muito interessante para poder equalizar essas diferenças, para que as pessoas possam ter acesso, por meio, inclusive, das bolsas, a uma formação no ensino superior que ajuda até a entender o quadro, que também não tem tantas diferenças, do que o colega Jamice traz da realidade dos países que foram colonizados. E acho que um ponto comum, nós também fomos colonizados pelos portugueses, não é, professor Jamice? Então, guardada aí as diferenças de tempo histórico,
a nossa história não é tão diferente assim, e nós temos aí, na marca do processo, principalmente na realidade brasileira, algumas questões que são estruturais do processo de colonização, que não é tão distinto assim, lá e para esse lado aqui, as capitanias hereditárias e todo o processo de quando se configura as universidades aqui no Brasil. Querendo ou não, todo um processo da nossa realidade brasileira, e eu vou focar mais a nossa realidade brasileira, não tanto latino-americana, que viria o professor Luiz para falar isso e não conseguiu visto a tempo, do Luiz Navarro, do México. Quando foi pensado o nosso projeto de desenvolvimento no Brasil, ele foi pensado por uma elite que olhava muito mais para fora do Brasil do que para a nossa realidade de país, né? Porque é um desdobramento de um grupo de pessoas formado, né, em realidades, formação na Europa, em outros países, que vão criando todo um pensar do que seria bom para o nosso Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, mas olhando sempre mais para fora do que aquilo que a população brasileira vivia na sua formação não só cultural, mas do povo brasileiro. Então, eu acho que tem aí toda uma demarcação que nos aproxima muito da realidade de Moçambique, de Angola, dos países que foram colonizados pelos portugueses, daqui da nossa realidade brasileira, né? Eu me lembro que todo o projeto, acho que até da República, vamos investir na família, principalmente na educação das mulheres, e a preocupação não era investir na educação das mulheres para que elas pudessem realmente equalizar essa diferença de gênero, né? A nossa igualdade na diferença. Não, a preocupação era, vamos investir nas mulheres porque elas vão educar os bons homens que irão assumir o Estado, né? Então, sempre o foco foi dentro de uma lógica aí que não muito diferente de outras realidades. Bom, eu trago aqui algum recurso, e vocês vão perceber que eu não sei lidar muito com isso, com esse recurso aí dos slides, e peço um pouco a paciência de vocês. Eu estruturei a apresentação com algumas preocupações e reflexões. Voltando aí para a questão do aspecto conceitual, que já vem num crescente as nossas reflexões e as nossas discussões, o quanto o termo responsabilidade social ele tem alguns equívocos, críticas, etc. E chama a atenção que depois eu volto para essa autora, que é uma das que nos inspiram na fala, Celso Furtado e outros, né? Embora não estejam explicitados de forma aí como uma citação, mas são a referência, o chão de onde eu penso, de onde eu reflito, que é a Hannah Arendt. A provocação que essa autora faz, ela traz para nós: se o mundo deve conter um espaço público, não pode ser construído para uma geração e planejado somente para os que estão vivos. Deve transcender a duração da vida de homens mortais. Essa é a proposta do que eu vou conversar um pouco com vocês agora, né? Já trazendo aí esse marco que faz o chão da nossa reflexão, e depois eu trago um pouco algumas experiências da universidade aqui metodista, que é onde nós estamos mais localizadas, onde a gente faz um trabalho coletivo de pesquisa, de envolvimento e de inserção aqui na nossa região e em outros espaços, e abro depois para alguns questionamentos de quais seriam os rumos que nós devemos pensar, os desafios, os limites e as linhas de tensão de uma universidade, no nosso caso, até uma universidade confessional. Tá? Eu acho que fica melhor eu ficar aqui, que eu acho que eu enxergo mais ali. Tá? Você pode passar. Esse aqui está ligado, né? Bom, a proposta, então, é apresentar algumas reflexões a respeito da interface entre responsabilidade social, ética e universidade. Para isso, eu trago aqui um questionamento.
que está em jogo? Organizações ou o mundo? Eu acho que a grande questão é essa. E organizações aqui eu trago não só como organizações com fins lucrativos. A própria forma de organização de mundo no contemporâneo, principalmente na nossa realidade, que é essa ordenação de mundo com a inversão, onde você deixa de discutir as questões que são mais fundantes e elas estão centradas dentro dos jogos do próprio mercado. E aí entendendo o mercado como esse processo ou esse sistema que organiza, que ordena a nossa realidade, as nossas relações da nossa produção material da vida, que aí entram aí no contemporâneo, inclusive a forte influência do neoliberalismo, já citado pelo Jamice, e esses processos que nós estamos vivendo na atualidade. Como que a gente pode pensar essa questão da ética e da responsabilidade, voltando a problematizar essa ordenação de mundo, que o que está realmente circulando aí no contemporâneo são essas linhas de tensões. Por isso que a gente fala que nós passamos por uma crise muito mais ética do que uma crise econômica. A crise econômica, a meu ver, ela é a ponta do iceberg, ela é um desdobramento, um sintoma de um adoecimento que ele é muito mais profundo e muito mais estrutural, né? Trazendo aí uma perspectiva crítica, voltando aí, quando você fala da responsabilidade social, ela está localizada em várias esferas, nas organizações com fins lucrativos. E aí entra uma crítica às práticas de grande parte das organizações, aí as organizações com fins lucrativos, né? Que elas estão muito mais centradas numa prática mais de cumprimento dos regulamentos, né? E, ainda assim, num estágio que eu diria que não supera, em boa parte delas, um ranço assistencialista e filantrópico, né? E não voltadas aí para uma dimensão de mudanças mais estruturais. A possibilidade de atuação para a transformação das estruturas sociais, que aí requer aí, toda um posicionamento das próprias organizações e das cadeias produtivas nos processos de alteração e não processos alternativos nessa ordenação de mundo. Aí pensando aí principalmente como recorte nos países que têm aí como uma opção ou uma realidade de uma democracia, e principalmente pensando aí na nossa realidade brasileira de uma democracia muito jovem, né? Nós temos aí poucos anos, a nossa Constituição de 88, nós tivemos um longo período de uma ditadura militar, e depois com a abertura que vem em 88 com a Constituição brasileira, que faz uma demarcação, é uma linha divisória daquilo que a gente tem hoje, que é toda essa construção de abertura e de busca de fortalecimento de uma democracia, e com um grande desafio, que é uma democracia política sem equalização da perversa desigualdade econômica. Não só econômica, cultural, política, etc., né? Por quê? E não é uma realidade só brasileira, mas eu entendo que é uma realidade latino-americana. Vários autores discutem isso, vários autores estudam como é que a gente pode falar em responsabilidade social, em ética, pensando aí essa nossa desigualdade, que ficou muito claro na apresentação da discussão ontem à noite com o professor Ladislau, quando ele apresenta aquele cone invertido, rememorando um pouco, talvez alguns não estivessem aqui ontem à noite, o cálice invertido. Todos nós trabalhamos arduamente, isso é uma questão mundial, uma questão global, para que uma pequena parte da população detenha 80%, praticamente 80% de todos a riqueza que nós produzimos, né? Então, 10% da população tem aí 80% disponibilizados, e toda a nossa compromisso ou a nossa discussão terá que ser como é que a gente faz para equalizar essa perversa desigualdade, que depois eu trago alguns números, alguns dados para a gente pensar um pouco mais sobre isso.
Nós utilizamos aqui, principalmente dentro das nossas reflexões, aquilo que o Instituto Ethos construiu como responsabilidade, como uma forma de contribuição para o desenvolvimento sustentável, ou seja, um movimento que contribui para o equilíbrio. Lembrando que, às vezes, tem uma linha de tensão, porque, quando você fala sobre sustentabilidade, nem sempre esse conceito ele consegue atender aquilo que a gente chama de um processo mais alargado quando você fala sobre responsabilidade social ou responsabilidade global, né? Nem sempre o que é sustentável ele vai atingir essa dimensão mais ampla. Diversos autores apontam que, na prática, há um tensionamento entre o que é realmente desenvolvido pelas organizações, lembrando as organizações com fins lucrativos, e o próprio conceito de responsabilidade social, incluindo aí os princípios éticos. E a crítica vem que aí uma inversão entre o público e o privado. Por quê? Porque algumas práticas de responsabilidade social das organizações com fins lucrativos, elas estão talvez equivocadas, e nem diria equivocadas, porque aí há também um certo jogo de interesses, porque atendem a alguns marcos regulatórios dentro de um atendimento, querendo cobrir uma lacuna que o Estado tem como obrigação de atendimento por meio das suas políticas, que ele precisa garantir aí a questão do acesso à educação, à alimentação, à moradia, etc., principalmente na realidade brasileira, já evocados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para a população infanto-juvenil, e, às vezes, eles vão voltando aí às suas práticas e às suas ações dentro de um cunho assistencialista, às vezes reduzindo, inclusive, a sua responsabilidade social na distribuição de cestas básicas ou algumas questões que estão aí perpetuando um quadro e não mudando as estruturas que vão trazendo aquilo que a gente chama de um direito atropelado na base, ou seja, toda uma geração que sequer tem os seus direitos assegurados, uma geração infanto-juvenil, que já nascem dentro de uma situação que vem dos seus próprios pais e avós, né, sem garantia dos seus direitos para que eles possam aí ter a sua cidadania mais plena. Pode passar. Aí, aqui, alguns dados que nos levam a pensar e que desafiam que essa responsabilidade, para ela se aproximar de uma ética, ela terá que ter como mote uma praxis. E aí, pensando uma praxis, a aproximação que supera esse modelo de um discurso, uma retórica sobre a ética e a responsabilidade, e, na prática, realmente nada que muda. Ou seja, você faz muito para que as coisas permaneçam do mesmo jeito, né? Nós temos 1 milhão de crianças fora da escola. Essa é uma realidade brasileira. Esses dados são atuais, nós levantamos há pouco, ontem mesmo a gente estava revendo esses dados, e 1 milhão de crianças que estão fora da escola aqui no Brasil, nós encontramos isso não só que, às vezes, se configura no nosso mapa de exclusão no Brasil, em regiões que a gente considera mais pobres, Norte, Nordeste, algumas regiões da Bahia, mas, inclusive, aqui no estado de São Paulo, que é um estado considerado um estado, entre aspas, rico, você vai encontrar aí, nessa estatística, crianças que estão fora da escola. O Ministério da Saúde, em 2011, registrou 14.625 notificações de violência doméstica, sexual, física e outras agressões contra crianças menores de 10 anos, né? E as pesquisas já apontam que as crianças que sofrem violências no âmbito desse espaço da microesfera familiar, elas têm como a possibilidade de trazerem também esse comportamento nas suas relações no âmbito escolar, praticando bullying ou outras espécies de violências com os seus pares. Serão adultos que também repetirão essa modalidade comportamental, ou têm aí em potência essa possibilidade com os seus pares nas suas relações, não é? E já é uma questão preocupante esses dados. E também há resultados de pesquisas que apontam que a situação que leva as crianças
para a rua. Não é uma questão econômica, porque senão nós teremos um número muito maior de crianças em situação de rua no Brasil, dada a forte desigualdade econômica que nós possuímos, mas também um dos aspectos que levam as pessoas para a situação de rua é a violência que ocorre na microesfera familiar. E um dos espaços mais difíceis de nós entrarmos, porque há todo um pacto do silêncio, enfim, e depois a gente pode até voltar para esse tema. O Juan Carlos Ruiz, assessor do Ministério do Trabalho e Promoção do Emprego do Peru, aponta que cerca de 3,3 milhões de crianças trabalham no país e o objetivo dessa realidade deles é erradicar essa exploração. E aí também lembrando que uma das mais perversas formas do trabalho infantil é o que a gente nomeia por exploração sexual de crianças e adolescentes, que também está presente na nossa realidade, já tendo algumas mudanças na realidade brasileira, porque há todo um processo em andamento de identificar e, inclusive, sensibilizar e agir contra essa situação da exploração e do tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual. Ou seja, já é algo hoje que, inclusive, em parceria o Ministério do Turismo com o de Proteção das Crianças, a Secretaria de Direitos Humanos, a partir de várias pesquisas que foram realizadas, e a identificação do mapa do tráfico que ocorre de humanos aqui no Brasil, e também do próprio turismo sexual, essa coisa toda, vários espaços para denúncia, para ação, para intervenção, tem modificado um pouco essa perversa realidade. Mas ainda temos, no Brasil e também em outras situações da América Latina, essa realidade de crianças que trabalham e, principalmente, aí, localizados na exploração sexual. Pode passar o outro dado. Aqui alguns dados do CEPAL, que cerca de 1/3 dos jovens da América Latina e do Caribe vivem em situação de pobreza. 16% dos jovens da América Latina não estão inseridos no sistema educacional, nem no mercado do trabalho. E aí um destaque, porque no Brasil, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, é de direito a criança estar na escola. A criança e o adolescente precisam estar na escola, e tem todo um sistema que acompanha isso. Tá certo? Isso não ocorre em outros países da América Latina. Eu acredito que é um avanço aqui no Brasil, a partir de 88, que daí vai gerar, em 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a presença das crianças na escola e dos adolescentes também. O Brasil possui uma população de 190 milhões de pessoas, dos quais 60 milhões têm menos de 18 anos de idade. Quase 1/3 de toda a população e adolescentes da América Latina e do Caribe. 29% da população vive em famílias pobres, mas entre as crianças esse número chega a 45,6%. Lembrando que há um quadro de feminização da pobreza. A pobreza ela tem raça e gênero. A maioria das famílias pobres elas estão organizadas de um modelo monoparental, são mulheres que são as responsáveis pelas famílias, e isso faz com que também surjam alguns outros fenômenos, porque, às vezes, essa mãe tem que trabalhar, às vezes as crianças ficam em casa, e gera uma situação aí muito complexa, que as políticas públicas precisam ser integradas para poder dar conta desse fenômeno, né, da moradia, do transporte, etc. Né? As crianças negras, por exemplo, têm quase 70% mais chances de viver na pobreza do que as brancas, que já reflete todo o nosso processo de colonização, essa perversa desigualdade e que nós precisamos equalizar. Também sendo observado isso nas áreas rurais. Na região do semiárido, onde vivem 300 milhões de crianças, mais de 70% dessas crianças e dos adolescentes são classificados como pobres. Né? Aí, lembrando que nós temos todo algumas mudanças que estão buscando equalizar essa perversa desigualdade, que já vem aí há alguns anos com as políticas públicas voltadas, que
alguns até criticaram, etc., que hoje a gente faz uma reflexão que é Bolsa Família, a criança precisa estar na escola para a família poder receber essa bolsa. Nós temos uma série de ações muito importantes na realidade brasileira que vão buscar equalizar um pouco essa diferença ou essa perversa desigualdade social. No âmbito do ensino superior, o ProUni e outras iniciativas que estão garantindo um pouco mais de equalização e acesso mais universal ao estudo, né, porque o tema voltado para as universidades na realidade brasileira. Ainda lembrando que isso não tem resolvido o nosso problema. Por quê? Porque há uma inversão, um cone de inversão que nós precisamos resolver no Brasil, que isso está dentro da discussão da responsabilidade e da ética. A criança e o adolescente que passa a sua formação no ensino público, né, às vezes não consegue chegar nas escolas públicas quando ela vai para o ensino superior. E aquele que passou por uma escola privada, em toda essa formação primeira, é o que vai conseguir entrar nas escolas públicas, porque o processo de seleção ele é muito rigoroso, né, e nem sempre dá conta para você conseguir chegar. Tentando agora já fazer essa equalização, tem a política de cotas, que às vezes é até criticada, etc., garantindo a entrada dos alunos no ensino superior de uma forma mais equalizada, né? Bom, pode passar. Já estou caminhando, não sei meu tempo, mas eu já estou caminhando para eu poder terminar, que ele já fez o sinal, mas isso é muito importante eu trazer aqui para vocês. Voltando ao tema dessa mesa, qual é a nossa responsabilidade ou como que as universidades podem participar desse processo de garantia de uma efetiva resposta? Porque, quando a gente fala de responsabilidade, você está perguntando quem vai responder pelo quê, né? Quem é esse sujeito encarnado que vai dar respostas para tudo isso aí que nós apresentamos e que nós estamos discutindo durante esses dias? A universidade tem uma responsabilidade, eu entendo, que é garantir esse fluxo de informações ou a produção desse conhecimento que aqui é gerado, dentro de um posicionamento horizontal e não verticalizado. A universidade ela não é dona do saber. Ela produz uma massa crítica, um conhecimento que precisa garantir uma circulação entre o seu entorno, ou seja, o saber da própria comunidade, ou esse muro ele tem que ser fluido entre o que se produz aqui, o que se produz de conhecimento nas comunidades, e garantir que isso possa ocorrer de uma forma o mais próximo possível de uma relação horizontal. Por quê? Porque, senão, a gente assume um posicionamento vertical como donos do saber e aqueles que vão transferir um conhecimento para o outro. Um outro desafio seria em relação a produzir uma pesquisa com qualidade que dê subsídio às políticas públicas articuladas de forma integrada. É o grande desafio da universidade, porque, se você não produz um conhecimento com rigor e com qualidade, e um conhecimento que possa subsidiar as políticas públicas, como é que nós vamos conseguir aproximar? Porque, se nós temos como mote, principalmente aqui na Metodista e em outras instituições de ensino, que é uma normativa do próprio MEC, a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, eu preciso garantir esse fluxo. E eu preciso garantir que esse conhecimento e essa pesquisa seja de qualidade, porque ela tem que impactar nas políticas públicas. Uma política pública que seja articulada com a participação da própria sociedade, porque é quem vive a necessidade, né? A articulação em todo o processo da construção do monitoramento, que a sociedade vai ter que entrar depois, para ver se essa política está sendo efetiva, né? E, na construção, aí fortalecendo o Estado, que é aquele que tem que garantir que essa política pública aconteça, né? Também no fortalecimento da democracia e da cidadania,
E aqui nós temos alguns processos de experiências, eu trago da Universidade Metodista, poderíamos trazer outras, principalmente aqui nessa realidade do entorno. O Antônio está aqui, ele vai relatar daqui um pouco uma experiência que nós tivemos com o financiamento da FAPESP numa pesquisa de 4 anos em Mauá, sobre uma metodologia que a nossa escola pesquisa sua opinião, que é uma metodologia que se mostrou singular e um local privilegiado para a formação do protagonismo infanto-juvenil e até de adultos, né? Eu acho que isso é algo que precisa ser mais fortalecido, porque fortalece a nossa democracia, porque você consegue levar aos seus alunos e alunas, às escolas de diferentes níveis, que eles a formação de uma massa crítica para uma participação mais efetiva e com qualidade. Fortalecer a rede de pesquisadores e de instituições, que eu acho que é o papel desse seminário. Daqui a gente tem que sair com uma rede fortalecida entre todos nós. E, quando eu falo pesquisadores, não é só quem está na academia, quem está na comunidade também faz pesquisa, porque, se essa pessoa não estiver com a gente não vai conseguir produzir um conhecimento sério e o mais próximo possível dessa realidade. O rigor científico na criação de metodologias, sejam elas qualis quanti, metodologias participativas, criação de banco de dados, como exemplo do Observatório de Economia que nós temos aqui, que apontou na última pesquisa que, quanto mais elevado o nível econômico da pessoa, menos compromisso ela tem na sua intenção de compra com a responsabilidade social. Pasmem vocês, isso foi divulgado ontem, pelo nosso observatório aqui, que nós incluímos, essa é a primeira pesquisa feita incluindo a percepção de responsabilidade social na intenção de compra. É o resultado da pesquisa do Dia dos Pais, que está disponibilizado, vocês podem buscar. E já estou fechando, já falei isso há um pouquinho, mas é importante colocar. E também alguns outros exemplos que nós temos de envolvimento, e eu trago aqui a experiência, principalmente na área infanto-juvenil, que é a área que nós temos um envolvimento mais direto, e que a gente se pergunta por que eu sou da área da administração no campo da gestão de pessoas e nós estamos falando de infanto-juvenil. Porque, se nós não pensarmos que essas crianças e esses adolescentes precisam ser a opção preferencial, é a geração do presente e do futuro, não adianta eu ter um excelente administrador. Como é que eu vou fazer a gestão, seja uma organização com fins lucrativos, uma administração pública ou até uma ONG, se eu não tiver o compromisso com quem está aí, precisa ser formado com muita qualidade. O fosso que nós temos no Brasil, a nossa realidade aponta. Nós temos que nos envolver responsavelmente como opção pela escola, sim, e desde a educação básica. Nós temos uma lacuna, daqui a uns tempos nós já estamos sentindo isso, de pesquisadores, porque nós não vamos encontrar, se nós não olharmos agora para as crianças e para os adolescentes, pessoas que possam se inserir nas universidades com condições de fazerem um compromisso ético e responsável no seu fazer profissional e no seu fazer de pesquisa. E, fechando aí, eu quero dar como exemplo a inserção do desenvolvimento social. Ele precisa ter essa dimensão política, essa dimensão econômica, essa dimensão cultural, a transformação e a mudança estrutural das nossas relações, né? E a universidade, que se quer com compromisso, precisa principalmente formar um pesquisador, uma pesquisadora, um profissional com compromisso ético e responsável, que saiba responder à convocação nossa mais primeira e fundante, que é voltarmos a sermos humanos. Com isso, eu vou encerrando a minha fala, voltando para a lâmina da Hannah Arendt. Agradeço a atenção e trago aqui, depois, se vocês quiserem ver, 2 experiências nossas, que é a cultura da paz, né, que é um envolvimento aqui na região de todas as pessoas aqui da universidade, que é um processo muito interessante, que está trabalhando com enfrentamento nas escolas, e o relatório de pesquisa de crianças em situação de rua, o grande ABC integrado, que gerou as políticas, ou a mudança em políticas públicas aqui na cidade e região. Os 2 estão aí provocando aí algumas mudanças. Eu acho que esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. Obrigada.
Muito obrigado, Dagmar. Eu sei que o tema é bem instigante, mas temos a questão do tempo, que é fundamental. Então, uma coisa fundamental também que nós estamos vendo é você envolver muito mais alunos para que possam praticar essa ética, praticar essa pesquisa. Não é fácil, mas temos que buscar meios de envolver alunos e também comunidade. Bem, agora vamos para a parte mais interessante, mais saborosa, deliciosa, que é partilhar, compartilhar. Vamos ver quais são as dúvidas que vocês têm para fazer para eles. Só peço uma gentileza, quem fizer pergunta, vem até aqui, por favor, para que possa ser mostrada na câmera para todo mundo. Por favor, vem aqui, Jung Musung, para que todo mundo possa te ver. Não carece, não, mas é bom. Bom, precisa falar no microfone, né? Meu nome é Jung e eu sou da FAUD, aqui da Faculdade de Humanidade e Direito. Eu queria agradecer as 3 interessantes e instigantes exposições, mas me veio uma ideia, quer dizer, queria compartilhar, depois eu ouvi um pouco a reação, sobre a noção da responsabilidade social e o engajamento ético nisso pressupõe algo anterior, que é qual é a concepção que eu tenho sobre o ser humano e a história. Porque, na experiência de Moçambique, quando as pessoas do FMI condicionam ajuda à mudança no modelo de gestão do ensino superior, não é porque eles são maus, perversos. Eles acreditam que o mercado livre é o melhor caminho de construir uma sociedade mais humana. Quando as meninas em Angola começam a usar roupas transparentes, que para a cultura tradicional é indecente, é porque elas assumem uma outra ideia do que é modelo de ser humano. Então, eu acho que assim, nós temos em jogo um pressuposto que não é claro. Quer dizer, nem todos os envolvidos na educação superior e na economia e na questão dos negócios compartilham da mesma visão do que é que nós deveríamos ser como humanos. E eu acho que a experiência hoje no mundo mostra que o modelo capitalista norte-americano, mais do que europeu, venceu na batalha da disputa cultural, e quando os chineses sonham em ter uma casa montada à moda norte-americana, comprar um carro americano, ter um iPhone, iPad, é porque você tem uma imposição cultural. Quando você deseja comprar essas coisas, a noção de responsabilidade social só aparece nos debates quando você abre para isso. Porque você não pode pensar em ética e cuidar das crianças, ao mesmo tempo ter dinheiro suficiente, ter competitividade para vencer no mercado, para poder comprar todas as últimas tecnologias. Então, eu acho que, assim, particularmente na África, por detrás disso, há uma grande discussão fundamental, que é que tipo de cultura e antropologia está em disputa, né? Então, eu acho que assim, eu acho que a experiência no Brasil, acho que já teve essa discussão, mas na África hoje é muito mais evidente, e também na China ou na Coreia, né, que são culturas não ocidentais que estão assimilando uma cultura de consumo norte-americano muito rapidamente. E isso não dá para compartilhar com responsabilidade social e global, a não ser em momento de diálogo, discurso. Porque, na prática econômica do cotidiano, são modelos incompatíveis, ou quase. Desafio. Alguém vai comentar, Jung? Não, eu abri para quem o pessoal... Talvez o seu Jamice, que eu acho que ele... mas talvez também colocar que é uma grande discussão que a gente está fazendo, Jung, quando fala em responsabilidade social e ética, como que você pensa isso a partir de países que estão com uma democracia mais jovem? Porque falar de responsabilidade ética num país que já atingiu as questões sociais que estão mais resolvidas é diferente de você falar de uma realidade latino-americana. Quando você fala da cultura e dessa questão, eu até estenderia não só a questão que está acontecendo na África agora, que a gente já na Moçambique e Angola, mas também aqui no própria realidade brasileira, porque há uma forte linha de tensão nessa questão aí. Eu acho que isso requer a gente se debruçar e pensar o afinamento do que a gente está entendendo por responsabilidade ética. Bem, olha,
Eu acho que colocou muito bem a inquietação, eu acho que é justa, porque ao mesmo tempo que nós, quando nós discutimos lá na nossa terra, o que me identifica eu como moçambicano é ser um africano como Tarzan. Então aí eu serei visto como verdadeiro moçambicano, ou é usar como estou e ao mesmo tempo trazer comigo aquela grande questão que a Teresa colocou, que é o conceito de solidariedade. Porque dentro da nossa filosofia, eu estava falando, dizia assim, esses conceitos que você está dizendo aí, é porque vocês estão atrasados. Quando vocês chegarem ao nosso estágio de desenvolvimento, vocês não terão mais esse problema. Quando eu dizia que, na minha língua, quando me encontro com alguém, eu o saúdo, eu digo, como estão? Eu não digo como estás. Porque o sujeito parte do coletivo, não parte do individual. Então, o sentido de partilha, ele é muito forte. Eu, aqui, na Metodista, hoje, fiz um teste. Eu saí, fui acompanhado por uma pessoa até ali, dali alguém acompanhou para o gabinete do reitor, mas depois que eu saí dali, encontrei com as pessoas, eu disse, boa tarde. Ficaram quietos. Mas na minha terra, isso não se faz. Eu digo boa tarde porque eu tenho o princípio de que eu sou, quer dizer, nós somos dentro deste espaço. Então, por isso, eu tenho que dizer bom dia, como estás? Ou como estão, digo. Estamos bem lá em casa, a avó, não sei o que, tal. Então, este conceito cultural, para mim, ela, como é que chama? Dá todo este movimento que faz com que o questionar a sociedade neoliberal não é um questionar somente do modelo econômico, é questionar todo o modelo de ser e de estar e de construir sociedade. Eu estou querendo saber, ok, eu sei manejar esse troço aqui, iPad. Se eu consigo manejar isto aqui, qual é o limite da invasão que este iPad faz à minha cultura? Me faz tão individualista ou me faz coletivo? Este é um aspecto, sabe, que a discussão está aí. Quando nós questionamos a questão da visão do mundo, quando a gente critica o Banco Mundial por isto, por aquilo, é porque, sabe, eu estive sempre ligado ao ensino superior. É que o modelo, de fato, trazido pelo Banco Mundial, do ponto de vista da Constituição sobre o ensino superior, ela é excludente. Então, ela é anticultural, ela é contra a nossa cultura, porque ela exclui os outros. Então, esta é a questão. Então, a percepção que eu tenho é que, de fato, há uma necessidade de eu entender o outro, há uma necessidade, eu tenho esta concepção, sim, senhor, e eu acredito, eu acho que nós temos que sobreviver com os outros, e vamos construindo, vamos resistindo, e quem sabe, o iPad vai também saber dizer bom dia. Bem, só para complementar aquilo que o Dr. Jamice disse, eu diria o seguinte, que modelo de ser humano, né? Eu, para ser humana, para me sentir africana, eu não preciso me vestir exatamente como, por exemplo, os ocidentais se vestem. É claro que nós podemos dizer que a nossa cultura não é estática, mas tem algo que nos identifica como africanos, por exemplo. Eu acho que alguma ideia que se tem, às vezes, quando fala-se de africano, é um bocadinho aquilo lá, o que o africano é, tentar negar aquilo que exatamente é. Eu penso que aqui no Brasil, por exemplo, há pessoas que querem resgatar o valor africano, quando vestem na camisola, põem 100% africano
né? Eu não sei se isso é mesmo 100% africano. Ou às vezes querem resgatar a forma de se vestir africana que eles imaginam como é e acabam misturando tudo. Eu penso que dentro das nossas instituições, o que nós temos estado a fazer na cabeça dos nossos alunos, a expressão é essa mesmo, fazer a cabeça, porque muitos dos nossos valores eles têm sido transportados da África para os outros países. Não é? Eu, quando falei, por exemplo, da questão de solidariedade, eu, durante o tempo que vivi aqui em São Bernardo do Campo, dentro da Faculdade de Teologia, eu vi muitas coisas que são nossas, africanas, aqui dentro ou no próprio Brasil. Não é? Quando ouvem que alguém teve algum incidente, lá vai todo mundo a correr para ser solidário e etc. Né? Isso é nosso do africano, que quando o africano faz alguma coisa, não faz com nenhum retorno. Não é? Então, e a outra coisa também é, as pessoas querem às vezes ser um pouco mais escuras para dizer que é africano. O que faz? Vai à praia tomar um banho, aí quando termina o período de verão, começa a descascar o próprio corpo. Quer dizer, africano não tem nada, aquilo é uma coisa bem... que vocês querem fazer de forma artificial. Mas dentro das nossas instituições, nós vemos que a nossa característica de se vestir e de estar dentro de um ambiente, por exemplo, como esse, não é de pôr saia curta ou a outra forma de se vestir. Porque a pessoa tem que ter em consideração, primeiro, quem está do lado, às vezes é uma pessoa mais adulta, porque nós temos o conceito de que quando a pessoa é mais velha de nós, pode ser nosso tio, nosso pai, nosso irmão, ainda que não for consanguíneo, mas esse respeito que existe é anticultural. E também a forma de estar. As pessoas têm que saber preservar, principalmente o corpo feminino, como se expor e aonde se expor. Né? Então, um pouco esse conceito de respeitar um pouco mais aquilo que é cultural, mas não significa dizer que a gente não vai utilizar as tecnologias que existem, porque é uma forma também de estar em conexão, em contato com as outras culturas, para não sermos sempre vistos como as pessoas da caverna. Porque, às vezes, quando falam de africano também, só falam daquele africano que usa aquelas saias que ficam no mato e que, muitas vezes, as perguntas que vêm ainda que nos fazem é a seguinte: em África, até não se diz em Angola ou em Moçambique, não. Em África tem prédio. Essa é a pergunta que se faz hoje dentro de uma visão que já se tem muito diferenciada em relação ao mundo. Eu acho que é mesmo voltar à questão de resgatar os nossos valores, mantermos os nossos valores, interagirmos com responsabilidade e ética para preservar aquilo que é nosso e não só nosso, né, no âmbito também geral. Né, porque quando falamos de meio ambiente, não estamos só a preservar o meio ambiente que é totalmente nosso, mas fala-se na visão geral de meio ambiente. E dentro daquilo que é praticado nas instituições de ensino, não é? Nós queremos dialogar com pessoas que vêm também de fora. Por exemplo, nós temos protocolos de cooperação com professores de outros países. Né? É uma forma também de troca de experiência com Portugal, com o Brasil, com os Estados Unidos. Portanto, nessa troca de experiência que nós temos, vemos também o que é bom, que os outros trazem para nós, e acabamos absorvendo. Porque também não temos só estudantes que são estudantes nossos angolanos, temos também estudantes que são estrangeiros. Hoje, em Angola, já se encontra, por exemplo, pessoas muçulmanas que também acabam estudando dentro da nossa instituição de ensino. Não é? E só para fazer um comercialzinho aqui, acho que rapidinho. Nós somos uma universidade com 6 anos de existência, como eu disse. Temos hoje cerca de 9.000 estudantes, não é? É um número muito grande que nós temos. E formamos recentemente 250 estudantes. A semana passada demos nossos primeiros diplomas de licenciados. E estamos aí à espera. Aquilo que nós incutimos nos nossos estudantes, daqui a uns 4, 5 anos, se calhar vamos ver o retorno que nós vamos ter. E eu acho que dentro dessa discussão que nós estamos a ter, se calhar quando nós viermos a falar novamente sobre isso, teremos um retorno daquilo que nossos estudantes estão ou estarão hoje a fazer dentro do mercado de trabalho. Muito obrigada. Bem, temos agora uma questão assaz difícil. O tempo está muito curto, então farei o seguinte: eu tenho 2 pessoas inscritas. Alguém mais quer fazer alguma pergunta a eles? Bem, então, por gentileza, o jovem. Só peço que diga o nome e para quem seria a pergunta. Seja muito breve, por favor, na pergunta. Boa tarde a todos.
Sou Ian Batista, sou angolano, estudante da Universidade Metodista aqui, faço administração, né, a graduação, estou a fazer o comércio exterior. E assim, eu tinha uma grande preocupação, algo que me deixa muito inquieto, como estudante ainda de graduação. Nós, em Angola, o ensino médio ainda é direcionado, né? Nós, no ensino médio, já vimos disciplinas, assim, o aluno já é direcionado a fazer uma contabilidade de gestão, a fazer jornalismo, e quando o aluno chega para o ensino superior, ele vai entrar com uma visão não simplesmente de produzir artigos acadêmicos, estar mais empenhado para a responsabilidade ética social, propriamente, mas ele vai estar já direcionado, como é um país, a África atualmente é um continente que está em reconstrução, é um continente que está a ressurgir, que o negócio, a indústria está a ser implementada com mais frequência agora, o aluno dentro do ensino superior, ele vai já com a cabeça do futuro mercado, sair da faculdade diretamente para o mercado, e ainda encontra-se com muita... não tem aquela facilidade dele de sair. Estou dentro da universidade, tenho que produzir artigos, tenho que produzir temas, criar materiais acadêmicos que vai dar uma sustentabilidade nas próximas gerações, nos próximos alunos de ouro. Aqui, a Universidade Metodista, eu faço parte atualmente do projeto PIBIC, que incentiva os estudantes a fazer a pesquisa, né, durante o período de um ano. E eu vejo também, às vezes, falta de interesse de muitos alunos, principalmente a minha turma. Eu fui, o ano passado, durante 2 semestres, fui representante de turma, e os alunos quase não participavam em seminários, não participam em congressos, e não estão nem aí, não estão ligados com a parte acadêmica, estão mais ligados para a parte futuramente, que é o quê? É o mercado do trabalho. Eu gostaria de saber se a mesa acredita, expondo os alunos, tirando os alunos muito fora da sala de aula, que é aquilo que a universidade, é o composto da universidade, expor mais o aluno na sociedade, será que o aluno vai ter aquela capacidade de olhar mais a sociedade, respeitar, ter aquela visão da economia sustentável, ter aquela visão de responsabilidade com a própria sociedade, ele sendo mais exposto com a sociedade, que é esse trabalho. Tirar o aluno para fazer pesquisas fora da universidade, o aluno servir mais à sociedade, sendo ele está no ensino superior, aplicá-lo dentro das instituições de ensino médio, ensino de base. Era isso aqui que eu tinha para expor. Ok, obrigado, por gentileza. Por favor. A próxima pergunta. Ian Batista, eu acho que é importante esclarecer que é algo que a gente tem discutido muito aqui na universidade, que a prática da iniciação científica ela é muito recente no âmbito do curso da administração da faculdade FAE. É muito recente, porque é um curso que ele tinha um foco até pela configuração do curso de formar as pessoas até para entrarem no mercado de trabalho voltado até para as empresas com fins lucrativos. É algo recente, um investimento muito forte da faculdade e da própria direção, dos professores, enfim, de trazer esse aluno da administração, da economia, administração, comércio exterior, etc., para essa realidade da pesquisa. Tanto é que, agora, não tem só o PIBIC, mas também tem a iniciação científica, que garante aos alunos trabalhadores, porque a nossa realidade é essa, o nosso aluno da administração, principalmente dessa faculdade, é um aluno que trabalha o dia inteiro. Eu, por exemplo, eu tive 3 iniciações científicas de alto nível de alunos que eles abriram mão porque conseguiram um estágio que pagava R$ 1.800. O aluno fala, eu vou ganhar R$ 380 para a iniciação científica ou 1.800 se sou eu que pago o meu curso? Ele vai para o mercado, né? Então, o que nós abrimos agora? Os alunos que querem fazer pesquisa, mesmo sendo alunos trabalhadores, nós estamos orientando a iniciação científica, porque o PIBIC não permite vínculo empregatício, que é uma discussão que a gente está levando para um âmbito até mais amplo, para que se repense as estruturas do próprio governo. Porque como que um aluno vai conseguir viver com R$ 380? A realidade nossa não dá conta. Vai ser um aluno, às vezes, que tem uma condição financeira melhor. Aí você começa a elitizar novamente, perpetuar a elite de quem pode fazer pesquisa.
E um aluno que trabalha, se ele quer, e tem potencial, porque eles têm, os meninos são uma gracinha, as meninas também, pelo menos eu tenho, são vários, né? Eu oriento 6. Trabalham o dia inteiro, fazem pesquisa com uma seriedade que você não tem noção. Eles estão envolvidos no Observatório de Economia e no Cultura da Paz. Então, isso está mudando um pouco. Eu falo aqui da Metodista, não posso dizer de outras. Tá? No âmbito de outras universidades. Essa consciência de que o aluno trabalhador tem o direito de fazer iniciação científica. E que a própria política do PIBIC ela ainda mantém, querendo ou não, uma contradição, porque ela não está oferecendo condições reais para que esse nosso aluno, que às vezes até ProUni e outros, possam fazer pesquisa. E sem pesquisa, sem iniciação científica e sem extensão, você não consegue trabalhar essa dimensão, inclusive, de uma formação ética e responsável do futuro profissional. É a extensão que garante e a própria pesquisa. Tá? Bem, obrigado, Guimar. Agora, só 2 últimas perguntas. O que eu proponho é que vocês realmente façam rápidas perguntas e veja quem da banca pode comentar. Por gentileza. Passamos de bloco. Né? Ouvi com orgulho a exposição de todos vocês, porque eu vejo que o sistema de ensino metodista influencia não somente no Brasil, mas também em outras partes do mundo. A pergunta que faço é à doutora Tereza. Quando não se tem visão, não se chega a lugar algum. Pergunto, onde você vê a universidade, o UMA de Luanda, nos próximos 5 anos e 10 anos? Segunda pergunta ao professor doutor Jamice. Paulo Freire foi um grande influenciador da educação brasileira, um pilar da nossa educação. Para minha surpresa, ele foi também um pilar da educação norte-americana. Tremi nas bases quando estava na Universidade de Pittsburgh, no doutorado, quando vi que Paulo Freire tinha um lugar especial e me surpreendi ao ver que a educação primária e média é profundamente influenciada por Paulo Freire. Pergunta que te faço, ele faz alguma influência na educação moçambiquenha? Ou moçambicana, desculpe se não usei o termo correto, professor. Por gentileza, a próxima pergunta. Boa tarde, sou Luciana. Gostaria de fazer a pergunta para a doutora Tereza. A universidade ela está ajudando, né, o processo de reconstrução, né, e de reencontro também com a cultura, né, do seu país. E isso em parceria com o governo. A minha questão é a seguinte, aonde está a linha, né, a fronteira de limite, né, da influência do governo sobre a universidade e o ensino no país, né? Até onde vai a autonomia da universidade como formadora num processo emancipador do sujeito, e não só de um condicionamento, até mesmo como o professor Jamice falou antigamente na formação primária do país dele. Obrigada. Eu lamento que eu achei que as apresentações dessa mesa eram muito interessantes para mim. Significa que eu aprendi muito das apresentações e, infelizmente, muitas dessas informações são básicas. São básicas, mas não fazem parte de minha ponto de partida quando eu penso na responsabilidade social. E eu estou pensando também na proposta deste seminário de reunir pessoas de diferentes universidades pensando a responsabilidade social. A professora Jung Suk, ontem, nos mostrou 3 diferentes tipos de capitalismo, né, baseado no... Agora tem que fazer o accionismo, no stakeholder, e também ela colocou como nos estados em desenvolvimento.
Eu acho que, para nós, seria muito interessante poder expandir nossa conceituação de responsabilidade social, que possa incluir essas outras realidades, porque na pesquisa, na literatura, é muito baseado na experiência dos Estados Unidos, experiência da Europa e talvez alguns países emergentes. Muito pouco sobre a África. E esse seria um desafio para nós, eu acho, nessa semana, de poder ter um conceito de responsabilidade social que poderia incluir pelo menos as realidades que nós estamos discutindo aqui. Bem, obrigado. Agora o desafio nosso. A banca tem que responder em 1 minuto cada um. 1 minuto. 1 minute. Tá, muito obrigado. Bem, a nossa visão que nós temos, ou o que nós antevemos daqui a 5 ou 10 anos, nós temos um projeto de curto, médio e longo prazo. Eu penso que nós já estamos agora nesse momento do médio prazo, não é? Eu prevejo que daqui mais uns 5 ou 10 anos, a Universidade Metodista de Angola terá um leque de pessoas formadas que assegurarão, de facto, aqueles polos importantes que o nosso governo tem estado a fomentar a nível de indústrias ou de investimento dentro do próprio país. Porque, como eu disse, os nossos cursos que nós estamos a fazer são cursos que têm a ver com as linhas estratégicas que o próprio governo implementa dentro do nosso país, que é o que estamos a fazer em relação à reconstrução do nosso país. Portanto, são cursos que vão acudir àquilo que, de facto, o nosso país pretende investir dentro de Angola. Portanto, eu vejo que a Universidade Metodista tem muito ainda, ou tem muito caminho ainda para poder, daqui a 10 anos, assegurar aquilo que está se propondo a fazer. Tem um projeto que lhe assegura e que vai permitir ajudar a desenvolver o nosso próprio país. Quanto à questão que eu disse de parceria, é só para dizer que nós não dependemos do nosso governo. A questão de parceria é na questão das igrejas, porque aqui é ver a universidade como igreja, que apoia, não é, as ações, porque o governo de Angola não consegue decidir só as próprias políticas sem que ele ouça uma palavra da igreja. Então, aí a universidade aparece como aquela pessoa, como aquela voz que vai, por exemplo, sugerir a forma de estar, principalmente nos princípios éticos e morais. A igreja tem uma voz, né? Então, por isso eu também agora disse que, dentro de todos os nossos cursos, as pessoas que saem da universidade têm que necessariamente fazer a cadeira de ética e de teologia profissional. E lembrando que a disciplina de doutrina da Igreja Metodista também é importante. Só rapidinho para dizer que os nossos governantes em Angola, todos eles, ou quase todos, foram formados dentro da Igreja Metodista. Isto buscando já os rastros históricos dentro do ensino da Igreja Metodista. Estou a falar do primeiro presidente de Angola, o Agostinho Neto, o atual presidente José Eduardo dos Santos, como os outros membros do partido no nosso país. São filhos da Igreja Metodista, digo filhos porque uns foram filhos de pastor e outros são filhos das instituições metodistas. Tá? Então, a nossa parceria, nós temos independência econômica, porque nós somos instituição privada, que não dependemos do dinheiro do governo, a Igreja Metodista não depende do dinheiro do governo. Temos também a nossa política de podermos, então, formar. A única coisa que nos condiciona, quem traça as estratégicas do ensino superior é o Ministério do Ensino Superior, que nós temos que seguir necessariamente isso que o Ministério do Ensino Superior faz. Tá? Que é similar à própria realidade brasileira, que tem os marcos regulatórios, do Ministério da Educação, etc. Né? Acho que nesse ponto, né, aí tem a possibilidade de articular, de participar. Por isso que é importante a formação e a qualificação das pessoas ou da própria sociedade nesses processos. Eu acho que isso é algo fundamental. Eu vou só assinalar uma questão, vou pela última, porque eu acho que as outras são mais voltadas para as realidades de Angola, Moçambique, enfim.
voltando um pouco na provocação da Margarete e da Luciana, enfim, essa questão que você coloca, Margarete, tem sido muito discutida em alguns fóruns aqui de pesquisadores no Brasil, porque já está constatado a hegemonia de um pensamento muito mais norte-americano quando se concebe, e mais até norte-americano, na formação dos pesquisadores aqui no Brasil, quando se concebe o que é responsabilidade social. Certo? Isso já é um espaço de crítica de vários autores daqui, principalmente a Paola e outros, que fazem essa crítica à formação de uma influência muito vinda e mais, não é só norte-americana no sentido de vir dos Estados Unidos, de um modelo de ciência produzido para a administração lá. Porque lá também tem algumas vozes que são diferentes, só que elas não aparecem de uma maneira tão forte, né? Então, essa crítica nós já fazemos e nós trazemos para o âmbito da formação dos nossos alunos e alunas, para que eles possam ter essa visão mais crítica na sua formação, né? E ouvir muito mais hoje o que é produzido desde o nosso chão também da realidade latino-americana e brasileira. Nós estamos procurando trazer para os nossos currículos autores que são daqui, lembrando até o que o professor Paulo, o reverendo Paulo aponta, de Paulo Freire, trazendo para a formação dos nossos discentes aqui no programa de pós-graduação em administração, mestrado em administração, os alunos estudam Paulo Freire. Na disciplina Pesquisa e Didática no ensino superior, é leitura obrigatória. É obrigatória. Às vezes, no começo, eles até se perguntam, mas eu vou ser um professor da área da administração e vou ler Freire. Não, vai ler Freire, sim. E descobrem, e é um dos meus maiores momentos de prazer nessa disciplina, a paixão que você vê o olhinho brilhar porque está lendo Paulo Freire e descobre Paulo Freire. Puxa, eu me encontrei, né? Que eu entendo que Freire ele é uma referência para qualquer área, para qualquer formação, porque ele traz a possibilidade de você construir um conhecimento a partir da realidade e reconhece a produção desse conhecimento, independente do título que a pessoa tenha. A comunidade, as pessoas, elas podem ser aí sujeitos mesmo da sua vida e história. Então, é um desafio. E um desafio que você coloca, que a gente vai conseguir dar conta. Acho que, num primeiro namoro, nós vamos para Angola agora em outubro, numa parceria com a universidade de lá, e acredito que essa é algo que possa estar no nosso documento final desse seminário, Margarete. Um fortalecimento da parceria dos pesquisadores no âmbito da IAMSCO e de outros, para que a gente possa começar a pensar qual é o conceito de responsabilidade social global. Esse é o nosso grande desafio, que consiga trazer a linha de tensão das nossas culturas que são diversas, né? E construir desde a vida mesmo, como ela se dá no cotidiano das pessoas que estão fazendo a sua história. Eu acho que esse é um desafio que fica aí. Até para trazer essa dimensão dessa condição mais humana que se perdeu no contemporâneo. Quem é esse ser humano que de uma forma desafiadora, Jamice e a própria doutora Tereza traz, que acho que a gente tem que aprender muito com vocês, muito, né? Que a gente está perdendo essa dimensão aí. Obrigada. Eu peço, por favor, 1 minuto no máximo. No máximo. Bem, eu só queria dizer que, bem, o que a Margarete disse, eu acho que é fundamental. Eu recebi em Moçambique um grupo de pesquisadores que discutem precisamente vários aspectos na área, precisamente de administração, negócios, e onde essa questão de, como que chama, responsabilidade social aparece como um elemento-chave. E esta rede de pesquisadores, alguns estão daqui, outros aqui no Brasil, outros estão de Portugal, outros estão dos Estados Unidos, e estavam precisamente em Moçambique à busca de pessoas que os ajudassem a redescobrir esta nova dimensão da responsabilidade social a partir de realidades sociais concretas que pudessem fazer com que, então, este particular ajudasse a enriquecer o geral, vamos lá dizer assim. Então, há uma preocupação de um diálogo permanente sobre essas questões.
Também, sobre a questão do Paulo Freire, eu tenho dizer que bem tenho o privilégio, porque eu fui aluno de Paulo Freire, o meu primeiro ano de mestrado em Filosofia e Educação na PUC, ele acabou de voltar do exílio, então eu fui aluno durante um ano, e uma das coisas que depois constatei é que o Instituto Paulo Freire, que mais tarde foi criado, recebeu muitos moçambicanos desta área de educação e que tem estado a se beneficiar disto. Logo, o nosso Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional, que é o INDE, que é responsável pela produção de livros didáticos em Moçambique, e a nossa universidade, que é a Universidade Pedagógica, responsável pela formação de professores, tem estado a usarem muito a metodologia de Paulo Freire, tanto do ponto de vista da alfabetização, assim como do ponto de vista da pedagogia. É isso que posso dizer. Obrigado. Bem, nosso muito obrigado por todos aqui presentes, por vocês, e até a próxima mesa, que já está atrasadíssima. Desculpe-se. Nos desculpem.